Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu venho trazer mais uma notícia tentando manter vocês atualizados a respeito do que está acontecendo no mundo dos cinemas. E a notícia novamente não é boa. O público americano ainda não voltou aí aos cinemas, a gente já viu alguns efeitos catastróficos disso e agora a gente está próximo de ver mais um. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar muito com isso. Então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais simples do que o normal, porque eu quero falar abertamente com vocês a respeito da situação do cinema nos Estados Unidos, que afeta diretamente a situação do cinema aqui no Brasil. E o que está acontecendo? Eu falei algumas semanas para vocês que pela falta de reação do público nos Estados Unidos, a Regal, que é uma empresa que pertence à Cineworld, que é uma empresa britânica, decidiu fechar grande parte das suas locações nos Estados Unidos. Na verdade, ela fechou mais de 95% das suas locações em território americano. E só para vocês terem uma ideia, a Regal tem hoje 7.178 salas de cinema em território americano. Não são locações, mas são salas de cinema. Então eles têm vários teatros ali com 10, 12 salas, e a Regal está na segunda posição do mercado norte-americano em termos de número de salas, perdendo somente para a AMC, que tem na faixa de 8, 9 mil salas, é realmente a rede mais presente ali no mercado norte-americano. Acontece que a AMC falou abertamente nessa última semana que ela está disposta a declarar falência nesse ano de 2020, porque o cash flow dela, né, o volume de dinheiro que eles têm em caixa, está realmente muito baixo. Pessoal, antes de mais nada eu queria falar pra vocês, eu criei um novo canal, é o canal Guerra dos Streamings, que, como o nome já diz, vai ser um canal focado principalmente nos serviços de streaming, e esse vai ser um canal que não vai influenciar em nada aqui no canal Triplo F. Eu vou continuar produzindo o conteúdo normal aqui do canal, só que eu vou trazer mais recomendações, notícias, etc, nesse novo canal Guerra dos Streamings, além de comparativos entre serviços de streaming, de repente pegar um tema e comparar o Disney Plus com a Netflix e assim por diante. Então vai ser um canal completamente novo, com a temática focada nos serviços de streaming. Então eu vou colocar o link do canal aqui, e se vocês quiserem dar uma olhada eu vou colocar ele aqui do lado também. Então eu queria pedir para vocês continuarem me acompanhando nessa jornada aqui do YouTube, se inscrevendo nesse novo canal também. E o que muitas pessoas perguntam numa situação como essa é, pô, como é que uma empresa que tem décadas de tradição, que ganhou muito dinheiro aí historicamente, como é que uma empresa pode vir a falir com somente um ano ruim, se ela teve anos aí de prosperidade? E é assim que funciona, porque muitas empresas têm gastos muito altos que eles precisam estar funcionando o tempo todo para continuar ganhando dinheiro. Um ano que a empresa pare, geralmente a empresa vai à falência, ainda mais num negócio que não tem uma margem de lucro tão alta como é o negócio dos cinemas. Então a AMC está disposta a declarar falência se a situação continuar assim, lembrando que a Regal fechou as locações e não pretende voltar tão cedo, então eu acho que não tem uma luz no fim do túnel, porque os grandes filmes estão sendo prorrogados, não tem nenhum grande lançamento pela frente, pelo menos até o final de dezembro, e cada vez mais a gente está vendo os grandes filmes sendo jogados dentro dos serviços de streaming, e eu acho que a última notícia que essas redes estavam dispostas a receber é que a MGM está tentando negociar o 007, a gente já sabe que a Warner pode jogar qualquer filme deles dentro do HBO Max, a Disney já está fazendo isso com alguns filmes do Disney Plus, a Regal já saiu da jogada, o Cinemark ainda não anunciou nada do tipo, mas pode ser que eles desistam de continuar funcionando para ter as bilheterias ruins que os Estados Unidos está tendo. Mas o que declarar falência quer dizer? O que declarar falência quer dizer na prática? A AMC vai deixar de existir? Todos os cinemas vão ser fechados? Não, não quer dizer isso, quer dizer que eles vão declarar falência, o governo vai saber que eles estão numa situação muito ruim, eles vão conseguir renegociar as dívidas que eles têm. Obviamente isso vai ter muitas punições para a AMC por eles terem declarado falência, mas não quer dizer que a empresa vai quebrar, não quer dizer que a empresa vai deixar de existir. Muitas empresas, nos Estados Unidos principalmente, já declararam falência várias vezes e já voltaram a ser empresas prósperas. Apesar do cinema estar num momento ali de encruzilhada, talvez as redes de cinema como a gente conhece hoje deixem de existir nos próximos anos, principalmente por causa da pandemia somada aos serviços de streaming. Então é uma situação um pouquinho mais delicada, mas a gente já viu muitas vezes empresas declarando falência. Então a primeira situação, obviamente, é que a AMC não declare falência, eles ainda não fizeram isso.
então não necessariamente isso vai acontecer. Existem alguns tipos diferentes de falência também que eu não vou abordar no vídeo de hoje. Cada uma delas tem um nome, uma é Chapter 11, que eu acho que é a que a AMC vai declarar, e tem algumas outras. Então a primeira situação é ela não declarar, a segunda situação, obviamente, é ela declarar falência e continuar existindo. Eles vão cortar todos os gastos, possivelmente eles vão cortar algumas locações, de repente vender algumas locações para outras redes e continuar trabalhando ali devagarzinho, fechar algumas salas, voltar a abrir em horário reduzido, mandar funcionários embora. Então essa é a segunda opção. A terceira opção, obviamente, é a AMC ser vendida para outro grande grupo de cinema, mas essa opção de outra grande rede de cinema comprar a AMC, eu acho que é quase descartada em 2020, porque todas elas estão num momento extremamente difícil. E a última opção, na minha opinião, é que outra grande empresa de outro grande ramo compre a AMC. É mais provável que uma grande empresa como um Google, uma Amazon, um Facebook, uma Apple da vida ou alguma empresa desses outros ramos compre essa empresa. Talvez a Disney, talvez a Warner, o que eu acho difícil também, mas o governo já está dando os passos para permitir que um grande estúdio compre uma grande rede de cinema, como eu já falei alguns vídeos atrás. Então existe sim essa possibilidade. E a última opção, que é uma opção que eu não tô nem incluindo junto com essas outras, é da AMC realmente deixar de existir. Eu não vou nem considerar esse cenário porque são tantas salas de cinema que só se o cinema realmente deixasse de ser uma forma de entretenimento, eu acho que os cinemas da AMC deixariam de existir. Mas eu puxei aqui só para vocês terem uma ideia de como a situação tá para essas grandes empresas de cinema. Eu coloquei aqui para vocês verem as ações da AMC entre outubro de 2019 e outubro de 2020. Olhem aqui para vocês verem, as ações estavam na faixa de 9.620 dólares por ação e hoje elas estão custando 2.360. Então a gente viu uma queda aí de quase 80% nas ações quando o cinema voltou a abrir. A gente vê aqui que as ações tiveram uma subida, voltando a um bom patamar, mas depois que as pessoas perceberam que o público não estava disposto a voltar ao cinema, as ações voltaram a despencar. E a gente vê um cenário ainda pior no Cinemark. Olha aqui, o Cinemark foi de 36 dólares por ação para 8 dólares e 19. Na verdade não é uma situação pior, é uma situação mais ou menos parecida. A gente vê uma queda de 70% no valor das ações. E o Cineworld, que é o dono da Regal e está inclusive fechado, ele caiu de 229 dólares em 2019 para 28 dólares, uma queda de quase 90% de um ano para o outro. Então, o Cineworld, que é dona da Regal, vale hoje 10% do que valia no ano passado. É uma mudança realmente muito drástica para uma indústria que movimenta tanto dinheiro, que é uma indústria de entretenimento que é uma das grandes opções aí das pessoas no final de semana. Obviamente já existe uma queda natural das últimas décadas para cá, tanto por causa da fita cassete, quanto por causa do DVD, quanto por causa do Blu-ray, principalmente agora por causa dos serviços de streaming. Os cinemas já deixaram de ser a principal forma das pessoas adquirirem conteúdo. Hoje os serviços de streaming já estão bem à frente. E ainda mais somando isso a uma pandemia global, obviamente o cinema deixou de ser uma opção para muita gente. Então, mesmo com a reabertura dos cinemas, a gente está vendo que a situação está catastrófica por lá. E aqui, como eu falei agora há pouco, a AMC está disposta a declarar falência, né, do Chapter 11, se ela não conseguir liquidez, né, se ela não conseguir investimento, e para isso, para conseguir investimento, ela está disposta a vender 15 milhões de ações. Só que a empresa está desovando tantas ações assim, geralmente quer dizer que o valor das ações vai cair bastante, porque obviamente o mercado de ações segue as leis do mercado de oferta e de procura. Então se tem muita oferta no mercado, 15 milhões de ações, com certeza as ações vão cair. E não só isso, quem é acionista da empresa vai falar, pô, a empresa está vendendo 15 milhões de ações, eu também vou vender minhas ações. Então não só vão ter as ações da AMC no mercado, como também vão ter muitas outras ações de pessoas que estão querendo sair desse barco que está afundando. Então a AMC vai vender por um valor e muitas pessoas vão falar, pô, mas eu quero vender a minha primeiro, então vou colocar um valor um pouquinho mais baixo para vender e assim por diante. Então mesmo que o volume de 15 milhões de ações pareça ser um número muito grande, pode ser que esse número fique muito mais baixo conforme o mercado de ações for reagindo a essa nova realidade.
E comparando os 9 primeiros meses de 2019 com os 9 primeiros meses de 2020, a AMC tinha ganho praticamente 4,5 bilhões de dólares em vendas de ingressos ali, enquanto em 2020 eles ganharam 1,09 bilhão. Então a gente vê uma divergência muito grande, obviamente empresa nenhuma sobrevive com uma diferença de 3 bilhões ali entre o ano passado e esse ano. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham da situação da AMC. O Cinemark ainda não falou muito a respeito, e o Cinemark é o que afeta mais diretamente o Brasil, porque muitos dos cinemas aqui no Brasil são também da rede Cinemark. Mas de qualquer forma, eu não imagino que as redes de cinema no Brasil estejam passando por uma situação muito melhor do que as redes de cinema norte-americanas. Mas eu vou dar uma pesquisadinha para trazer um vídeo para vocês a respeito da situação do cinema aqui no Brasil. E como sempre, pessoal, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.